Olá, muito boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer o estudo sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os puros de coração. E hoje nós vamos falar um pouquinho do item 5 ao 10. Eu peço paciência de todos, que hoje nós estamos com as criancinhas de novo aqui em casa, então muita paciência caso tenha algum barulho externo, tá bem? Então, neste momento, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos bons amigos, pedindo calma, proteção para mais esse estudo. Obrigado, Mestre, por estarmos todos aqui. Obrigado pela oportunidade que nós temos. Mestre, guia os nossos passos, guia a nossa fala. Eu peço, por favor, que o Senhor acolha e enche de luz o nosso caminho. Assim seja. Então, quero agradecer a todos, né? E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. E é nesse item do Espiritismo, Jesus está com a seguinte parábola. Aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. E isso está em São Mateus, no capítulo 5, no versículo 27 e 28. Quando Jesus fala sobre a palavra adultério, não é no sentido literal que nós compreendemos hoje. Adultério é empregado para todo aquele sentimento que nós temos que não é tão feliz para com o outro, né? Não tão somente a traição, mas todo aquele sentimento que está envolto de algo ruim, algo do mal, né? E é todo esse sentimento ruim, que é o rancor, a raiva, tudo isso pode estar dentro dessa palavra adultério que Jesus traz para nós. E aí, ele coloca para nós, né, que bem-aventurados são os puros de coração, porque é aqueles que conseguem se desvencilhar desses pensamentos não tão felizes. Porque aquela pessoa que fica nesses pensamentos não tão felizes, ela trava dentro da sua mente discussões mentais, né? Ela cria ao seu entorno situações difíceis e ela vai se embaraçando, criando confusões à sua volta, confusões com as outras pessoas. Então, tudo isso é acarretado desse sentimento que nós cultivamos e desses pensamentos não tão felizes. Por isso que Jesus fala, né? Para que a gente possa refletir sobre isso e ir se desvencilhando. Porque a verdadeira pureza, ela não está só nos atos que nós realizamos em frente aos outros. A verdadeira pureza não está no exterior nosso, ela está no nosso interior. Porque nós podemos transpassar ao outro muito coisas boas, né? Nós podemos mudar a nossa forma de ser. Mas somente Deus sabe o que nós carregamos na nossa mente, no nosso coração. Então, a verdadeira pureza que ele trata, né, nesse bem-aventurados os puros de coração, é conseguir limpar esse nosso coração, né, dessas mágoas, dessas tristezas. Porque quando nós jogamos lama em uma outra pessoa, nós somos os primeiros a se sujarmos com essa lama, né? Então, daí vem a importância de nós refletirmos sobre aquilo que nós estamos cultivando na nossa mente e no nosso coração. Porque quando nós conseguirmos trazer coisas felizes, pensar coisas felizes, nós vamos se desvencilhar, se libertar dessa questão do mal, né? E uma vez uma alma que está empenhada em
na reforma íntima, que está empenhada em ser diferente, vai ser muito importante, né, na nossa jornada. Porque aquele que é empenhado para o mal, que está no caminho do mal, ele vai colher todas essas situações que ele ocasionou. Infelizmente, a vida é um plantar e um colher. E tudo aquilo que nós plantarmos de ruim, né, aquelas falas não tão felizes, nós vamos acabar, né, recolhendo isso em algum momento, né? Isso é importante nós lembrarmos sempre, que nós temos a opção de escolha, porém nós temos também esse momento de receber, né, as consequências dessas escolhas. Quando nós entramos em contato com esse aspecto da vida espiritual, quando a gente se esclarece, a gente vai aos poucos mudando o nosso coração. É como um diamante. Ele, no seu estado de natura, ele é apenas uma pedra. Porém, à medida que ele é pego por um escultor fantástico, né, aquele que faz, né, todo o processo com o diamante, ele se torna algo muito bonito. E quem é esse que vai moldar o nosso coração, que vai mudar a nossa mente? Deus, Jesus, os bons livros que nós lemos, né? Os amigos espirituais, as boas músicas, né? Tudo aquilo que nós buscamos de elevado. Isso vai fazer com que nós sejamos melhores e que nós deixamos de ser uma pedra bruta e passamos a ser um diamante. E aí, como que nós temos a boa vontade, empregar o bom ânimo, a coragem e ir cultivando as virtudes de um livre-arbítrio nosso, não apenas para exteriorizar as pessoas, mas sim interiorizando aquelas virtudes e nos modificando de dentro para fora. Porque todo mau pensamento, ele é ainda resultante do nosso estado evolutivo, né? Porque nós ainda somos espíritos rebeldes, nós ainda estamos num momento de aprendizagem. E nós vamos cometer os nossos erros e vamos ter tempo para que a gente possa aprender. E aos pouquinhos nós vamos repelindo essas investidas do mal. Aos pouquinhos nós vamos deixar de achar atrativo esse aspecto do mal. Nós podemos ver que ao longo da história humana, muita coisa que acontecia, como por exemplo, né, as grandes matanças no Coliseu, entre tantas outras situações, né, onde as pessoas se sentiam felizes com aquela situação ruim, hoje em dia já não temos mais isso, né? Nós nos escandalizamos, nós repelimos, né? Todos nós falamos algo sobre aquilo, né? Então, veja como aos poucos vai sendo mudada a humanidade. Claro que nós ainda temos muitas falhas, nós ainda vemos muitas coisas acontecerem, mas se compararmos, muita coisa já está melhor, porque o homem, ele está sempre caminhando para frente, ele não regride, ele sempre caminha para frente. Alguns podem ficar estacionados mais tempo, enraizados numa situação ruim, mas vai chegar um momento que esse homem vai despertar, vai chegar um momento que ele vai olhar para si mesmo, olhar para as pessoas à sua volta e querer esta mudança, né? E os nossos desejos vão deixar de ser tão importantes e nós vamos ter mais coisas alegres na nossa vida. Nós vamos dar valor aos nossos sentimentos, valor às pessoas que estão ao nosso entorno. Porque quando nós alimentamos os pensamentos ruins, acabamos nos tornando escravos dele, né? E isso, com a constância do pensamento, para que a gente haja num erro, né, numa ação infeliz, é muito mais fácil, porque a gente já cultivou aquilo na nossa mente. Então já é uma realidade no nosso coração.
Então, por isso que Jesus fala, né, que o homem, ele tem que deixar de ter esse pensamento. Ele coloca o exemplo da mulher, né? Quando nós pensamos na mulher, nós já estamos cometendo adultério com ela, né? Então, também é esses pensamentos. Quando nós deixamos esses pensamentos tomarem a nossa mente, o nosso coração, de certa forma nós estamos vivenciando aquilo. E podemos sim vir a cometer alguns erros por conta desse desejo no mal, né? Essa situação que nós estamos. Por isso é importante sempre repeli-lo, buscar, né? E domando a nossa mente, buscando o nosso equilíbrio, buscando as virtudes, né? Para que a gente possa ir se desvencilhando desses pensamentos e deixando o nosso coração dentro desse puro de coração que é a pessoa bem-aventurada. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz, uma pessoa plena, realizada, né? Então, todo esse esforço que a gente vai empregar para fazermos o bem, para sermos melhores, isso vai ser a bem-aventurança que nós vamos trazer. Porque aí nós vamos, ao invés de julgar o outro, nós vamos compreendê-lo. Nós vamos ser justos, nós vamos considerar as outras pessoas, os seus pontos de vista, compreender que todos estamos numa marcha, né? E ter esse esforço, essa responsabilidade de saber o que é o correto a ser feito e realizar esse correto. Porque muitas vezes nós ouvimos, nós lemos, só que nós não conseguimos transpor aquilo nas nossas atitudes. Nós não conseguimos agir dentro desse bem e desse amor que é proposto a nós. Então, à medida que nós treinamos a nossa mente, nós vamos conseguir receber os esclarecimentos necessários e nós vamos conseguir levar aquilo para a nossa vida. E nós vamos ter a verdadeira pureza. No período do Cristo, ainda havia muitas coisas, né, a serem descobertas. Hoje nós já temos muito conhecimento, nós já sabemos distinguir muito o certo do errado. Havia uma prática naquele tempo que é o lavar as mãos, porque eles acreditavam que o momento antes do alimento, ao lavar as mãos, eles estariam se purificando. É uma visão diferente da nossa, que é uma visão científica, que é para tirar as bactérias, né, evitar o coronavírus, enfim. Naquele período do Cristo, era uma ideia de purificação, de que a pessoa que realizasse aquele ato de lavar as mãos, ela estaria junto a Deus. E aí Jesus, em um dado momento que cita no Evangelho, ele está lá no almoço, né? E ele não lava as suas mãos. E por que ele faz essa ação? Porque ele coloca aqueles que estão ali, né, os fariseus, que não basta apenas exteriorizar aquele ato de pureza, de bondade. Na verdade, você tem que sentir aquilo em seu coração, porque nós podemos realizar inúmeras ações, né, que estão voltadas para o bem, só que isso pode ficar à parte de nós mesmos, ser apenas algo para impressionar o outro e não algo do nosso interior. Então Jesus, nessa passagem, ele aproveita esse momento, né, em que eles lavavam a mão para demonstrar uma possível pureza que eles tinham, e ele não lava justamente para que as pessoas pudessem refletir sobre essa ação e refletir que a pureza, ela vem do espírito, ela vem das ações no bem, não da exteriorização daquele bem ou daquilo que nós fingimos ao outro ser, né? Porque todos nós tiramos uma máscara e colocamos outra máscara, né? Eu sou uma pessoa no meu trabalho, eu sou uma pessoa na minha vida comum, né? Eu sou uma pessoa na minha família, né? No meu íntimo. Todos nós, né, temos esses momentos. Mas é o convite de Jesus para sermos o mesmo,
em todas as circunstâncias. E esse mesmo é um ser ético, é um ser que respeita, que tem amor ao próximo, que tem caridade no seu coração, que olha para o outro e enxerga que o outro tem uma história, tem uma vida, que ele é aquilo que ele é por tudo que ele já passou, né? Assim como nós também somos tudo aquilo que nós já vivenciamos nesta e em outra vida, né? Então tudo isso é a gente compreender a grandeza de ter a pureza do coração, né? E aí, Jesus, ele até fala no Evangelho, no aspecto de higiene que ele não teve naquele momento. Era esse ensinamento que ele queria passar, né? Não podemos alimentar em nós a vaidade, o orgulho, né? Porque senão nós vamos nos tornar pessoas vazias. E essas ações que nós vamos exteriorizar, de fazer o bem, de realizar, elas vão ser esvaziadas, porque se o nosso coração está voltado para a vaidade, para o orgulho, para o egoísmo, a nossa ação ela vai ser inválida, né? Porque nós vamos estar ali só por um aspecto material e não espiritual. Então deixamos um pouco de lado a hipocrisia, né, que é essa forma de agirmos, né, mostrando algo que nós não estamos sentindo, deixando de lado a maledicência, esses adultérios que aí a gente já entendeu que são os pensamentos ruins que nós cultivamos, não apenas o ato de traição, mas sim tudo aquilo que nós carregamos de algo infeliz no nosso coração. E aí nós vamos sermos plenos e vamos valorizar o bem, né? E nós vamos ter um único objetivo, que é nos conduzirmos a sermos melhores, a estarmos com Deus, com Jesus, né? Porque não basta ter uma aparência de pureza. A gente precisa, antes de tudo, ter ela em nosso coração ou nos esforçarmos para sermos melhores. Porque, claro, que nós estamos aqui na Terra, nós vamos ter que passar por algumas dificuldades, nós vamos ter alguns erros. Porém, é nesse esforço que nós temos, nessa ação de querer, de realizar, de ser melhor, que vai fazer toda a diferença. Que vai fazer com que a nossa vida seja diferente e todas as pessoas que estão ao nosso entorno também. Então fica dessa passagem do capítulo 8 do Evangelho, que é os bem-aventurados os puros de coração, essa tentativa que nós precisamos ter de sermos melhores a cada dia, que são nas pequenas ações do cotidiano, é aquela fala maledicente que nós evitamos, é aquele jeito ríspido, né, de tratar alguém, né, é o sorriso amigo, o abraço, né, que nós endereçamos, são os pequenos gestos que nós tivermos que vai fazer a diferença, porque nós podemos abrilhantar a nossa vida, abrilhantar a vida das pessoas que estão conosco, apenas se tivermos esses bons gestos e cultivarmos estes bons pensamentos. Então agora nesse momento eu vou colocar aqui uma música para a gente poder acalmar o nosso coração, se ligar ao pensamento a Deus, aos bons amigos. E eu vou pedir para vocês compreensão, é que a casa está cheia de pessoas, muitas crianças, então vão ter esses barulhos externos mesmo, tá bom? Então agora nós vamos pedir a Deus, aos bons amigos, que ilumine a nossa vida, que a encha de paz, de amor. Pedir ao Mestre que o nosso coração se volte para Ele. Pedir amparo nesses momentos de angústia, onde não sabemos o futuro,
onde estamos passando necessidades e dificuldades que somente cada um sabe. Amigos, conhecidos que se foram, que partiram para a vida maior. Mestre, os acolhe, os esclareça, para que eles possam reviver nessa nova jornada. E nós aqui que ficamos, pedimos ao Senhor amparo, coragem, enfrentamento. Sabemos, Senhor, que não é fácil. Muitas vezes nós só temos lágrimas a oferecer, mas que o Senhor possa trazer os anjos do bem a estender as mãos e amparar o nosso coração. Mestre, cuida das crianças que estão passando por dificuldades que nós não imaginamos, as famílias que estão sem o pão de cada dia. Ampara, Mestre. Aqueles também que estão pelas ruas, sem uma casa, sem um abrigo, que o Senhor leve a eles amor, paz e compreensão. E finalmente, Senhor, pedimos por nós mesmos, por nossa família e por todos aqueles outros que passaram pela nossa vida e que deixaram marcas boas e ruins, que eles também recebam a sua bênção de luz e que o Senhor neste momento possa adentrar os nossos lares, levando a sua luz para cada cômodo, levando todas aquelas energias que não são tão boas que estão por lá, modificando os corações tristonhos, levando o seu amor, que todos os cômodos do nosso lar sejam visitados e possam estar em paz. E finalmente, Senhor, dá clareza, lucidez, reflexão, paciência, serenidade na nossa trajetória de vida. Nos abençoe hoje e por todo sempre. Que assim seja. Então, quero agradecer a todos que estiveram conosco. Lembrando que aos domingos também tem esse trabalho da live, do horário das 8h30 da manhã. E também tem a palestra pública, que você pode ação na página do Centro Espírita Vovô Nestor. Então, muito obrigada a todos, uma boa noite e um bom fim de semana.